Graças nós te damos, Pai, por mais essa noite em tua presença, por tudo aquilo que tu és, por tua grandeza, por tua misericórdia, por tua graça, por teu Santo Espírito, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui para te cultuar, para te adorar, para te bendizer. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz a todos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quarta-feira, segunda noite da campanha, quartas proféticas. Aleluia. Tá bom, Vaz. Obrigado. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo. No livro de 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos, ok? Aleluia. Para que a gente possa entender e compreender melhor o que Deus quer trazer para nós nessa noite. É importante você trazer a Bíblia, querido. É importante você colocar os seus olhos sobre a Bíblia. É importante a gente ter esse hábito de ter a Bíblia para conferir, para saber se o pregador está falando uma verdade bíblica ou uma verdade dele. Há uma grande diferença entre a verdade bíblica e a verdade dos homens. Por isso é importante você trazer a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. Vamos ler. Diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus exércitos para guerrear e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e assentaram-se em acampamento entre Azeca e Socó, no termo de Damim. E também Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se assentaram no acampamento no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre um monte no outro lado, e Israel estava sobre o outro monte, do outro lado, e entre eles estava o vale. E saiu então um homem guerreiro do acampamento dos filisteus, que ficava entre os dois acampamentos, o qual chamava-se Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 2,90 metros para cima. E trazia um capacete de bronze em sua cabeça, e se vestia com couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, ou seja, aproximadamente 60 quilos. E sobre as suas pernas trazia grevas de cobre e um escudo de cobre entre os seus ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tear de tecelão, e tinha o ferro da ponta da sua lança 600 ciclos de ferro, ou seja, aproximadamente 7 quilos. E o seu escudeiro ia adiante dele. E parou e gritou aos esquadrões de Israel. Ele lhes disse: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei, pois, dentre vós um homem que venha contra mim. Se ele puder lutar comigo e me vencer, nós seremos seus servos. Se eu puder mais que ele e o vencer, vós sereis nossos servos e nos servireis. Versículo 10. E acrescentou o filisteu: Hoje eu desafio o acampamento de Israel e digo:
dai-me um homem para que lute comigo. E então, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, conturbaram-se e tiveram grande medo. Tome assento em nome de Jesus, mas mantenha o seu foco, o seu espírito aguçado, a sua mente aberta, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse é um dos textos mais interessantes da Bíblia para os dias atuais. Ele fala de foco, ele fala de determinação. Você pode dizer para alguém o que está ao seu lado: o que você ouve determinará o que você será no futuro. Diga para alguém. O que você tem escutado determinará as suas ações no futuro. Esse é um texto interessante que nós lemos aqui, que a gente observa os filisteus sempre guerreando contra Israel. Era uma praga sobre Israel. Era um povo que Saul não conseguiu exterminar, porque era um povo que guerreava, chamado um povo interno. As nossas lutas internas são mais difíceis de guerrear do que as lutas externas. O inimigo interno é muito mais difícil de você colocar por terra do que o inimigo externo. Ou seja, as batalhas de dentro do homem são muito mais ferrenhas do que as batalhas externas. Se o inimigo batalhar sobre a tua mente e derrotar você em sua mente, você será um derrotado muito mais facilmente do que as batalhas que vêm ao externo da sua vida. E nós notamos nesse texto, interessantíssimo, querido, é que Israel está de um lado do monte e os filisteus estão do outro lado do monte. O que fazia a separação de ambos era um vale. Parece mais ou menos ali com aquele negócio ali do Planalto, né? Tem um morro de um lado e um morro do outro. Israel está de um lado e os filisteus estão do outro. E um enxergando o outro. E a Bíblia diz que um homem chamado Golias, você conhece, você já ouviu falar dele. Um homem que se vestia diferente dos demais homens, segundo aquilo que nós lemos aqui. O seu capacete era diferente, a sua couraça era diferente, a sua armadura era diferente, as suas armas eram diferentes, a sua estatura era diferente, o seu poder, a sua habilidade era diferente. E esse homem agora ele vem para afrontar Israel. Esse homem agora vem para falar aos ouvidos de Israel. E a Bíblia diz, querido, que ele vem por 40 dias afrontar Israel. Por 40 dias esse homem desce ao vale com o seu escudeiro à frente. Talvez esse escudeiro vem falando quem é esse filisteu. Se você nunca viu um filme de Robin Hood ou um filme mais tradicional lá atrás, da era medieval, você vai ver que sempre antes das batalhas vem um arauto e ele vem falar a respeito do seu comandante, vem dizer o que ele venceu, o que ele fez, quais são as suas atribuições. É assim que vai esse moço à frente de filisteu, adiante desse homem chamado Golias, dizendo quantas batalhas Golias ganhou, quantos homens ele matou, qual era o tamanho da sua força, tudo isso para intimidar Israel. Tudo isso para criar um trabalho emocional na cabeça do povo de Deus. E quando esse arauto para de falar, então o filisteu começa a falar e começa a dizer, começa a afrontar. E a coisa que mais me assusta aqui, querido, é que Saul, o rei de Israel no momento, e todo Israel que está lá agora com ele, os seus batalhadores, eles estão ouvindo o que Golias está dizendo. E estão acreditando naquilo que Golias está dizendo. Golias está dizendo que ele pode vencer qualquer homem. Golias está dizendo que não há homem algum para deter a sua força. Golias está dizendo que nenhum plano de Israel iria prosperar. Porque Golias, naquele momento, querido, representava, vamos dizer assim, tipificava o próprio Satanás. Sabe as vozes que nós ouvimos na era atual? As vozes que o inimigo coloca no vale dizendo para mim e para você que nós não vamos chegar a lugar algum.
Sabe aquela voz que você fica escutando quando você tem os seus sonhos, quando você tem os seus projetos? Que você senta com a sua esposa, senta na sua casa e diz: olha, eu sonhei tal coisa e eu vou ser, Deus vai me abençoar, porque o pastor pregou essa semana sobre isso e eu vou ser. Mas aí vem aquela palavra do inferno, querido. Vem aquele sentinela do diabo, dizendo que você não consegue, que você não vai, que as coisas para você é diferente. Sabe, talvez você, vou falar nessa noite, abrir um parênteses aqui, ó, para empresários, né? Tem pessoas aqui que são empresários. Talvez você já ouviu dizendo: não, mas o empresário tal, ele conseguiu, ele alcançou, parece que a minha empresa não vai, parece que a minha empresa não decola. Comece a dar ouvidos a Deus, querido. E pare de dar ouvidos ao que os outros empresários estão dizendo. Quem comanda a sua empresa não é você, quem comanda você é Deus, e quem comanda a sua empresa é o Senhor. A gente fica ouvindo esse filisteu 40 dias. Por 40 dias, esse homem desceu no meio do vale. Por 40 dias, amedrontou Israel. Criou um bloqueio emocional. Se você ler todo o texto em sua casa, você vai ver que em nenhum momento Israel lembrou do Senhor. Em nenhum momento eles lembraram de Deus, da força do Senhor e das pelejas do Senhor. Mas aqui, depois que nós lemos esse texto, querido, no versículo 12 começa a história a mudar. Nós já conhecemos essa história, sabemos quem derrota esse homem. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é qual é a voz que Davi escutou. Porque se você começar a ler no versículo 12, a Bíblia diz que ele está lá na sua casa, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. Cuidando do rebanho, seu pai diz: olha, meu filho, você pega o pão, você pega alguns cereais, você pega o queijo, e você vai até a batalha, e você leva lá, coloca na mão daqueles que guardam lá as comidas, e vai lá ver como estão os teus irmãos. E traz de cada um deles um pertence para eu saber que eles estão bem. E a Bíblia diz, é interessante notar, leia na sua Bíblia com atenção, que a Bíblia fala, é coisa de louco isso, irmão. A Bíblia diz assim, ó: e Davi levantou-se de madrugada, segundo a ordem de Jessé. Por que a Bíblia não diz segundo a ordem do seu pai? A Bíblia diz segundo a ordem de Jessé. Por que de Jessé? Porque o maior mandamento dito para Davi era de Deus. O maior compromisso de Davi era com Deus. Por isso a Bíblia não fala o pai de Davi, ele diz Jessé. Parece uma forma que estamos desonrando o pai e a mãe, mas não. A maior atribuição de Davi era com Deus. Tudo que nós fazemos, Deus enxerga, querido. Nós não precisamos que ninguém enxergue o que nós estamos fazendo. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. E Deus trará a paga de tudo aquilo que estamos fazendo. A Bíblia diz que Davi chega até a guerra. A Bíblia diz que Davi entrega os mantimentos e vai ver como estão os seus irmãos. E a Bíblia diz que Davi está lá conversando com os seus 3 irmãos mais velhos da sua casa. A Bíblia chama esses homens de Eliabe, Abinadab e Samar. São homens de guerra. São homens acostumados à peleja. São homens acostumados a guerrear. Por quê? Porque esses 3 homens só guerreavam quando via alguém mais valente guerrear por eles. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós só começamos uma peleja quando vemos alguém pelejar primeiro por nós. Enquanto Deus quer que a gente tome um posicionamento. Deus espera a gente tomar um posicionamento de batalha, de oração, de jejum, de entrega. Não, a gente só começa a guerrear quando vê o irmão começar a jejuar, quando vê o irmão começar a orar. Não, quando vê o pastor começar a campanha de oração. Assim eram esses 3 filhos de Jessé. Só que Davi chega lá e diz: ei, como é que está o negócio? E eles dizem: olha, o negócio está feio. Nós estamos guerreando. Note, a Bíblia fala em guerra, em peleja, mas até esse momento eles não haviam entrado em guerra. Eles não haviam ainda cruzado espadas. Apenas eram palavras emocionais que saíam de um lado para o outro.
Israel se posicionava todos os dias, com os seus esquadrões, com o seu exército, sobre o alto da montanha. Do outro lado, os filisteus, da mesma forma. E descia o arauto do Golias e falava as palavras de Golias. Depois descia Golias e falava as coisas. E não havia ninguém em Israel que pudesse afrontar aquele homem em nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Davi está com os seus irmãos, conversando com eles, leia na sua casa com calma, com atenção. A Bíblia diz que Davi ouviu o que o filisteu falou. As mesmas palavras do versículo 8, versículo 9, versículo 10 que nós lemos, Davi escutou. Que o Golias está lá, afrontando o povo, falando as coisas, e ele escutou. Mas a diferença de Davi é que Davi escutou, mas não deu bola. Davi, na sua pequenez, está dizendo assim, ó, e daí? Quem é esse camarada? Vocês estão assustados por causa disso aí? Aí o povo do exército de Israel começa a comentar entre eles. Sabe o que Davi diz? Fala para mim, o que acontece com quem derrubar esse camarada? E a Bíblia diz que eles dizem para ele, o rei vai encher de riqueza, vai isentar dos impostos e ainda dará a filha em casamento. Sabe qual foi a única coisa que Davi ouviu? Foram essas palavras de bênção. Por isso que você ouve determinará o seu futuro. Davi não ouviu o que Golias estava falando. Davi ouviu qual era a bênção que o rei estava determinado a dar para aquele que guerreasse. E se você pegar comigo os textos para frente, pega aí comigo, por favor, versículo 23. Perdão, versículo 33. Quando Davi diz, olha, eu vou guerrear contra esse camarada, em nome do Senhor, eu vou derrubar esse camarada, chegou essa notícia até o rei. Olha o que o rei fala para ele. Versículo 33 diz assim, mas Saul disse a Davi, não poderás ir contra esse filisteu para pelejar contra ele, porque tu ainda és jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Sabe qual é o problema dos dias atuais? É que nós paramos para dar ouvidos para tantas pessoas, seja ela importante no meio social ou não. Se levanta um empresário forte dentro da cidade, se levanta um Luciano da Van e diz, olha, você não consegue ter uma empresa como a minha. Você não é do ramo, você não nasceu para isto. O seu negócio é continuar em telecomunicação, o seu negócio é continuar com facção, o seu negócio é continuar na oficina. Sabe o que Davi fez? Davi ignorou o que o rei falou. Porque o rei não sabia das batalhas anônimas de Davi. Sabe o que eu e você temos que fazer daqui por diante? É continuar acreditando em nossos sonhos, porque ninguém sabe das batalhas que nós travamos no quieto da nossa casa. Só Deus é que sabe das batalhas que você tem. Se Deus não revelar ao profeta, se Deus não revelar ao homem de Deus as batalhas que você tem, nós não temos o que dizer. Às vezes nós falamos coisas para as pessoas e não sabemos como elas estão verdadeiramente. Uma palavra colocada errada no momento inoportuno pode destruir sonhos. E se Davi retrocede agora, mas é o rei que está falando. Davi poderia ter voltado atrás e ter dito a verdade, o rei está certo. Talvez Davi poderia pensar na sua mentalidade pequena de pastor de ovelha, dizendo, meu Deus, eu não tenho habilidade de guerra. Esse homem sabe lidar com a lança, sabe lidar com a espada, sabe lidar com o arco. Talvez esse camarada tenha passado um tempo com o Bruce Lee, feito um curso de Muay Thai, né? De Krav Maga, e eu só sei lidar com o cajado. Sabe o que Davi falou para o rei? Fica tranquilo, rei. Porque quando o leão se levantava, quando o urso se levantava, eu ia atrás dele e arrancava da boca dele toda a ovelha que ele pegava. Qual é o leão da tua vida, querido?
Qual é o urso da tua vida? O que esse leão representa para nós? O que esses leões representam na sua vida diária? O que é o leão? Existe um pequeno erro que as pessoas falam aí fora, que ele é o rei da selva. Mas ele não vive na selva. Ele vive na savana. Não é não? Mas por que eles falam que ele é o rei? Porque ele é poderoso. Porque ele tem força física. Uma única garra dele pode abrir 10 centímetros de dilaceração no ser humano. Um leão pode chegar de 2,5 metros a 3,5 metros. Ele pode alcançar quase 350 quilos. Ele tem que comer por dia aproximadamente entre 7 a 10 quilos de carne. Por dia. E vou te dizer outra, não come carniça. O rugido do leão pode ser escutado a 9 quilômetros de distância. É por isso que ele é taxado como rei. Porque tudo que ele faz amedronta, cria medo. Até o maior tratador de leão, o maior, adestrador, ele também tem medo. Mas por que ele consegue controlar um leão? Como um adestrador, talvez quem já foi num circo já viu leões ou tigres, né? E viu o adestrador entrar lá com aquela varinha e faz o leão para cá, às vezes bota até a cabeça dentro da boca do bicho, né? Eu já vi, não sei se vocês já viram, não? Né? Ele não tem medo, é claro que ele tem. Qual é a diferença? É que ele aprendeu a dominar o seu medo. Sabe qual era a diferença de Davi e de todo o povo de Israel com o filisteu Golias? Não é que Davi não tinha medo, é claro que ele tinha. Mas é que ele aprendeu a dominar o seu medo. A diferença do corajoso e medroso é essa, querido. Não é a ausência de medo. É aprender a controlar o seu medo. É aprender a controlar o seu pânico. Na hora da dificuldade. Quem já viu um filme de suspense? Que quando tem uma perseguição, né? Principalmente de um assassino, e começa a perseguir a moça lá, e ela vai entrar no carro, e uma coisa que ela faz habitualmente todos os dias, que é pegar a chave, botar na porta, ou ligar o alarme, e entrar no carro, é tão simples. Mas aí, né? Aí os caras botam aquela música para apavorar, desliga o som, para você ver. Você vai dizer, meu Deus, que filme mais bobo. Porque é a música aqui, né? Que dá todo efeito. E aí dá aquela aflição e você está comendo pipoca e diz, meu Deus, ele vai pegar ela, ele vai pegar ela, ele vai pegar ela. E a moça fica lá com aquela chave, né? E não consegue entrar. Entrou e matou ela. Por quê? Porque não soube administrar o medo. Assim é o diabo, querido. Assim é o inimigo da nossa vida. Quer te amedrontar, quer criar pânico em você. E a gente tem que aprender a lidar com isso e a colocar o nosso medo de lado. 1 de João, capítulo 4, versículo 18 diz, antes o perfeito amor expulsa todo medo. Arranca todo medo da sua vida. Se vós ainda temeis, diz lá ainda, é porque vocês não foram aperfeiçoados no perfeito amor. Sabe o que esse leão tipificava? E tipifica para nós ainda pelo menos 3 aspectos. 3 áreas difíceis da vida do ser humano de nós lidarmos. E são geralmente essas 3 áreas que derrubam a gente. Que tomam a vida da gente. Esse leão tipifica 3 tipos. Sexo, dinheiro e poder. São 3 áreas na vida do ser humano difícil de administrar. Difícil de lidar. Deus criou o sexo, é claro que sim. É algo abençoado dentro do casamento, mas hoje tornou-se uma coisa nojenta e horrenda. Banal. Difícil de lidar. A destruição do sexo que Deus fez, o inimigo conseguiu destruir. E o que é pior, os homens foram além. Essa semana eu comentei com alguém que
E o cara disse para mim, o diabo é terrível. Eu falei, não, terrível é o homem. Porque tem coisa que o diabo não fez e o homem vai além. Tem coisa que Deus já condenou o diabo, mas Deus está olhando para o homem dizendo, eu tenho que te condenar 2 vezes mais por aquilo que você está fazendo. Deus criou o sexo para o casamento, para ser algo maravilhoso. Mas o homem, na sua ganância, no seu pecado, ele vai lá e quer a mulher do outro. Quer a prostituição, quer o adultério. Diga para mim que é fácil lidar com isso? Não é fácil, irmão. Quem sofre na área sexual, quem sofre com isso, sabe o quão difícil é de se libertar de uma pornografia. A segunda área terrível da vida do homem é o dinheiro. Nós falávamos antes aqui, né, Marcelo? O dinheiro, irmão, é a raiz de todos os males, diz a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6. A raiz de todos os males, não é o mal, mas é a raiz, porque os homens se corrompem por causa dele se tem a prostituição. Errado não é só a prostituta que vende o corpo, errado é quem paga para ter o prazer. Talvez na sua mentalidade você pode dizer, nessa noite para Deus, dizendo, não, eu não tenho problema com o dinheiro, porque eu nunca peguei nada de ninguém. Você pode nunca ter pegado nada de ninguém, mas se você omitir a bênção na vida de alguém, o dinheiro também está te corrompendo. É simples assim. Lidar com essas coisas são difíceis. Se você não é dizimista, você está sendo corrompido. Não adianta dizer que entregou o coração para Deus, mas o dinheiro te domina. Você pode não roubar os outros, mas está roubando a Deus. O terceiro aspecto desse leão, além do sexo, além do dinheiro, é o poder. O poder é algo terrível. Se você não souber lidar com o poder, não estiver preparado para com o poder, você vai querer poder para manipular as pessoas. Manipular indivíduos, seja ele no singular ou ele no plural, ou nas massas. Dê um microfone para alguém que tem a intenção de manipular, que sabe falar, que sabe se articular, que sabe colocar as palavras, e ele leva as pessoas onde ele quiser. Foi assim que é feito na política. Coloca um camarada lá que não tem princípios de Deus, que não tem um princípio moral, não tem ética, não tem caráter, e ele com uma boa palavra, com uma boa eloquência, leva milhões a segui-lo, a votar nele, a colocá-lo lá. São 3 aspectos desse leão em nossa vida que nós temos que derrubar todos os dias, querido. Assim como Davi fazia lá sem ninguém ver. Seu pai não via, seus irmãos não via. E mesmo assim Davi nunca se gabou de ter derrubado um leão. Davi nunca se gabou de ter derrubado um urso. O que representa o urso? Sabe aqueles problemas difíceis em nossa vida? Aqueles que você diz, esse aqui não tem solução, eu não sei mais o que fazer. Aquele problema que faz as pessoas se matarem. Aquele problema que faz as pessoas abandonarem tudo, abandonar sua casa, sua família, abandonar os seus sonhos. Isso é o urso. O urso natural, quando ele resolve ir atrás de alguém, querido, ninguém para ele. É por isso que tem um ditado que diz, olha o abraço de urso. Porque quando ele abraçar, querido, ninguém solta. Ninguém solta, é terrível. Assim são esses problemas. Para largar esses problemas precisa de um poder sobrenatural. Davi só derrubou o leão, só derrubou o urso, não pela força dele, mas pelo poder que Deus colocou sobre a vida dele. E agora vem esse filisteu. Vem esse camarada provocar pânico, provocar medo. Não é assim que o diabo faz? Às vezes o diabo fica dias e dias trazendo opressão sobre a sua vida, trazendo opressão sobre a sua mente, dizendo a você que os seus sonhos não vão se realizar,
que tudo que você está fazendo vai se frustrar, que não adianta ir à igreja, não adianta buscar Jesus, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, as coisas não estão acontecendo, você não está vendo, não é assim que o diabo fala? E a gente começa a dar ouvidos a esse filisteu chamado Satanás. E a gente começa a dar ouvido, o nosso coração começa a se fechar, a se amedrontar, e a gente acaba ficando como o povo lá de Israel, como Saul, amedrontado. Está em cima da montanha, até vem para a batalha, mas não luta. Note comigo que nós lemos, a primeira coisa que o filisteu disse para eles foi: o que é que vocês querem se posicionar em batalha? Foi a primeira coisa que o Golias falou para ele. O que é que vocês querem se posicionar em batalha? Sabe o que o Satanás diz hoje para a gente? É dizer para nós: não adianta você se posicionar. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você se posicionar, porque você não sabe quem eu sou. Foi assim que Filisteu falou. Foi assim que Golias disse: por que vocês estão posicionados em guerra? Vocês não sabem quem eu sou? Irmãos, você tem que saber quem você é, a quem você serve. Se você sabe que Deus é por você, você não teme nada. Se você sabe que Deus é na sua vida, você não precisa de mais nada, a não ser da palavra de Deus. Segunda-feira chegaram para mim e disseram: vamos conosco lá no pastor fulano de tal, lá em Itajaí, porque é uma bênção lá, eu quero ir lá, porque eu preciso ir lá. Eu falei: irmão, eu não quero ir lá. Não, mas você não gosta de ir lá? Eu falei: tudo que eu preciso está na Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia. Se a Bíblia não basta para mim e para você, nada mais vai bastar. É simples. É simples. Davi vai lá e vence Golias. Davi vai lá e você conhece a história. Torna-se rei de Israel. Um dos maiores reis de Israel. Toda genealogia até chegar em Cristo passa por Davi. E se Davi começa a escutar o que Golias diz, o que você está escutando e a quem você está escutando? Pare de dar ouvidos. Deixa eu reformular isso. Pare de dar atenção ao que está sendo colocado nas redes sociais. A gente fala que não tem tempo para Deus. Mas se você me desse o seu celular, eu poderia olhar cada aplicativo que você tem. E cada aplicativo me diria quanto tempo você gastou em cada um deles. E eu nem estou falando de WhatsApp. Estou errado, Marcelo? Você entende esse negócio? E a gente diz que não tem tempo para Deus. Você acha que o Luciano Davan tem 25 horas no dia dele? Ou o dia dele tem 30 horas e o seu tem 18? É o mesmo tempo. Qual é a diferença? São as prioridades. Quais são as suas prioridades? Sabe por que a gente não vem à igreja? Porque a igreja não é prioridade. Sabe por que a gente não alcança as bênçãos? Porque Deus não é prioridade. Disseram para mim, porque as bênçãos não acontecem? Porque elas não são prioridades. Se fossem prioridade, aconteceriam. É simples. Se Deus é a sua prioridade, as coisas vão acontecer. Se Deus for a sua prioridade, as coisas vão acontecer. Se Deus for a sua prioridade, as coisas vão acontecer. Sabe por que as coisas aconteceram para Jesus? Porque Deus era a prioridade dele. Não, mas Jesus era o Filho de Deus. Ok, vamos mudar então. Porque as coisas aconteciam com os profetas, com os apóstolos, porque a prioridade deles era o reino. Era o reino. Qual é a prioridade da sua vida? Nada contra a rede social, tá, irmãos? Por favor. Eu também tenho a rede social. Mas a gente tem que parar de dar desculpas para as coisas de Deus. Por trás de uma desculpa tem sempre uma mentira. Por trás de uma desculpa tem sempre uma mentira.
Quando você não quer ir à casa de alguém, diga que você não quer ir lá. Diga, olha, eu não vou lá, irmão. Mas não dê uma desculpa, porque detrás de uma desculpa tem uma mentira. Se você não vai fazer algo, a Bíblia diz, a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso vem do... Você conhece a Bíblia? Vem do maligno. Então quer dizer que quando eu dou uma desculpa, sim, irmão, você está emprestando a boca para o diabo. Seja sincero. Se alguém te convidar, seja sincero, irmão, eu não vou lá, ok? Por quê? Você não tem que dar explicação. Só diga, eu não vou. Mas não dê uma desculpa para que não gere uma mentira na sua vida. Porque o pai da mentira é o diabo. Por detrás de uma desculpa, tem sempre uma mentira. Cristãos não precisam ter desculpas. Precisam viver a verdade no sim, sim e no não, não. Só isso. Se você não está contente com o lugar que você está, diga, eu não estou contente com o lugar que eu estou. Eu vou mudar de casa. Eu vou mudar de trabalho. Eu vou mudar as minhas atitudes. E aí Deus vai começar a operar na sua vida. De maneira real, verdadeira e sólida. E aí as bênçãos do Senhor vão começar a te alcançar. A gente diz, não, mas as bênçãos não me alcançam. A quem você está escutando? Tudo aquilo que o rei prometeu, Davi agarrou. Não porque Davi era mais eloquente, não porque Davi era maior, não porque Davi era perito. Não. É porque Davi escutava a Deus. É porque Davi queria algo maior. Não se deixou intimidar pelo inimigo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não deixe essas coisas travarem você, querido. Não deixe o inimigo te amedrontar, não deixe o diabo colocar você numa situação de refém. Você pode ir mais longe, você pode alcançar os seus objetivos. Se você tem o sonho de ter o seu negócio próprio, sonhe forte. E Deus vai te honrar. A diferença está naquele que se prepara, naquele que estuda, naquele que vai além, naquele que não para, naquele que tem prioridade nisso. Que a sua prioridade seja o Senhor, em nome de Jesus. Às vezes Deus precisa arrancar algumas amizades da nossa vida, para que a gente comece a andar com Deus. Porque às vezes nós andamos mais com os homens do que com Deus. E a gente quer receber as coisas de Deus, não tem como. A gente não pode tratar todo mundo como Judas, mas também não pode tratar todo mundo como Pedro. Há uma grande diferença entre Pedro e Judas. Eu quero chamar você, se você desejar orar, vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre essas coisas. Vamos apresentar a Deus a nossa vida e dizer que a partir dessa noite nós vamos começar a dar ouvidos ao Senhor. Nós vamos começar a ir além. Nós não vamos mais dar desculpa para mais nada, mas vamos começar a falar o sim, sim, não, não, e alcançar o que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito és tu, Deus. Bendito és tu, Senhor, que nos deu a tua palavra, e por ela somos limpos, somos sarados, somos edificados, Senhor. Quarta-feira profética, profetizamos nessa noite, Senhor, um tempo de diferença, um tempo, Senhor, de crescimento, de avanço. Um tempo, Senhor, que a nossa mente será renovada, restaurada, e a nossa palavra será única, não será uma palavra doble, em nome de Jesus. Assim como cai essa chuva, Senhor, que está lavando a terra, assim seja o teu Espírito nessa noite, lavando a nossa vida, nos purificando dos nossos pecados, dos nossos erros. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, o pecado.
Limpa-nos, ó Senhor, nessa noite. Queremos vencer esse Golias. Queremos vencer, Senhor. Coisas vão acontecer neste Aleluia. lugar. Eu creio. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, meu Deus. Tu és o Deus dessa Aleluia. terra. Cai por terra, Satanás. Inimigo do povo de Deus. Inimigo da nossa vida. Seja colocado por terra toda ação do inimigo. Esperança para os Toda ação do diabo em perdidos. nome de Tu és a Jesus. paz para os cansados. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas Adore o Senhor por um vão momento. Adore Ele. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Vai acontecer em sua vida em nome de Jesus. Vai acontecer em sua vida, sim. Sonhe grande. Sonhe grande, querido. Ninguém é como o nosso Deus. Deus te ama. Sonhe grande. Ninguém é como Aleluia. o nosso Deus. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Olhe para mim. Sonhe grande. Sonhe grande. Não importa quem esteja ao seu lado, sonhe grande. Olhe para Jesus. Não há nada que Deus não possa fazer. Sonhe grande. Sonhe grande. Sonha. Deus é Deus que realiza sonhos em nome de Para Jesus. os perdidos. Em nome de Jesus. Paz pros cansados. Aleluia. Dê um abraço nessa pessoa ao seu lado. Peça licença. E diga, sonhe grande. Diga, sonhe grande.